Visualize, haja, enriqueça. O método Bob Proctor para despertar sua mente milionária. O começo de uma nova riqueza está na sua mente. Se você consegue ver isso na sua mente, você pode segurá-lo nas suas mãos. Bob Proctor. Pense rápido. Quantas vezes hoje você já imaginou algo que queria e descartou logo em seguida dizendo a si mesmo, isso não é para mim? Agora respire fundo e reflita. O que separa uma pessoa milionária de alguém comum? É sorte? Contatos? Um diploma de elite? Nada disso. A resposta pode ser resumida em uma única palavra: consciência. Bob Proctor dizia: a maioria das pessoas vive como zumbis mentais. Elas não pensam, apenas reagem. E isso explicava por que 95% da população mundial termina a vida com dificuldades financeiras, enquanto uma pequena minoria enriquece. Essa minoria aprendeu o que Proctor passou a vida inteira ensinando: visualizar com clareza, agir com intenção e sintonizar a mente na frequência da riqueza. A realidade fria. Por que a maioria nunca enriquece? Mais de 80% das pessoas gastam toda a vida trocando tempo por dinheiro e morrem sem nunca terem construído liberdade financeira. E o mais cruel, elas nunca foram ensinadas a pensar. Aprenderam a memorizar, nunca aprenderam como a mente funciona, nunca visualizaram o que realmente desejavam, nunca agiram como quem merece riqueza. A maioria vive em modo de sobrevivência mental. Mas você não está aqui para sobreviver, está aqui para criar. O método Proctor, a fórmula da mente milionária. Durante mais de 60 anos, Bob Proctor transformou vidas ao redor do mundo. Ele ajudou pessoas a sair de empregos medíocres e construir fortunas. Mas o segredo nunca foi técnico, era mental. A mente é a origem de tudo. E se você programar a sua corretamente, nenhuma circunstância externa terá poder sobre o que você irá conquistar. Este é o método. 1. Visualize com clareza o que deseja. 2. Haja com fé, mesmo sem saber o como. 3. Enriqueça, porque sua mente está agora operando em outra frequência. Prepare-se para desbloquear o código. Neste texto, você vai caminhar pelos bastidores da vida de Bob Proctor, desde o homem que limpava o chão até o mentor de milionários. Vai entender por que a visualização é uma ferramenta científica, como agir mesmo sem motivação, e como a riqueza começa no invisível antes de aparecer na sua conta bancária. Este é um manual vivo, um roteiro para reprogramar a mente, um mapa para construir um novo você. Se você aplicar o que está aqui, sua vida financeira e mental nunca mais será a mesma. Agora, respire fundo e entre em uma nova frequência. Você está prestes a conhecer o capítulo 1, A Sala Vazia, o homem que limpava chão e sonhava alto. Deseja que eu prossiga com o capítulo 1? Capítulo 1, A Sala Vazia, o homem que limpava chão e sonhava alto. O cheiro de alvejante e desinfetante era forte o suficiente para grudar na roupa. Bob Proctor estava ajoelhado no chão frio de um edifício comercial em Toronto, com as mãos firmes em um esfregão e a mente em outro mundo. Ele não tinha ensino superior. Mal tinha completado o ensino médio. Estava endividado, desanimado e sem nenhuma perspectiva concreta. A única coisa que possuía naquele momento era um balde, um pano de chão e a sensação estranha de que a vida não podia ser só aquilo. Enquanto limpava aquela sala vazia, mais uma entre dezenas que passava madrugada após madrugada esfregando, Bob pensava em algo que poucos ousam pensar. Será que nasci para viver assim? Uma rotina de sobrevivência. Bob vivia como a maioria vive, num ciclo de apagar incêndios financeiros e emocionais. Trabalhava duro, sem descanso, e quanto mais trabalhava, mais cansado, endividado e sem rumo se sentia. Não havia plano, não havia meta, só havia contas. Seus relacionamentos estavam desgastados, sua saúde era instável e sua autoestima, escondida debaixo de camadas de frustração silenciosa. E, no entanto,
Ali estava ele, esfregando o chão de mais um escritório às 2 da manhã, sozinho, sem música, sem distrações. Apenas ele, o eco dos corredores vazios e uma pergunta insistente dentro do peito. Por que algumas pessoas conseguem tanto e outras lutam por tão pouco? Um homem, um esfregão e uma visão. O que fez Bob Proctor diferente não foi a força dos braços, foi a inquietação da alma. Naquela sala vazia, enquanto polia o chão de outras pessoas, ele começou a polir algo dentro de si, uma imagem. Ele começou a se imaginar fora dali, vestido com roupas melhores, falando para plateias, escrevendo livros, sendo respeitado, não por arrogância, mas porque no fundo ele sabia que tinha algo mais a oferecer. E foi nesse contraste brutal de uma realidade suja com uma visão limpa que nasceu o primeiro lampejo do método Proctor. O poder da primeira imagem mental. Bob não conhecia ainda a linguagem da neurociência, nem sabia o que era programação subconsciente, mas fez algo que mudaria sua trajetória para sempre. Ele visualizou. A mente humana não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. E Bob, ainda que falido, se viu rico. Ainda que exausto, se viu saudável. Ainda que desprezado, se viu influente. Aquela sala fria, cheia de produtos de limpeza, tornou-se uma incubadora de sonhos, e esse foi o primeiro passo do seu despertar. Pare. Aqui por um momento. Se você está lendo isso agora, talvez esteja vivendo seu próprio chão para esfregar. Talvez esteja cercado por dívidas, frustrações, pressões ou julgamentos. Mas isso não precisa definir seu futuro. Bob Proctor começou ali, na sujeira, no anonimato, na desesperança. Mas também foi ali que ele viu pela primeira vez quem ele poderia se tornar. E foi exatamente isso que começou a mudar tudo. Conclusão do capítulo. A maioria espera sair da lama para visualizar a grama. Proctor fez o oposto. Visualizou a grama e, assim, saiu da lama. Na próxima madrugada, Bob levou consigo não apenas seus materiais de limpeza, mas um caderno. E começou a escrever. Metas, ideias, planos, mesmo sem saber o caminho, ele decidiu acreditar na imagem. Capítulo 2. Um livro emprestado que criou milionários. Bob estava sentado à beira de sua cama, ainda com o uniforme de trabalho manchado de produtos de limpeza. Tinha acabado de chegar de mais uma noite limpando escritórios. O corpo pedia descanso, mas a mente não desligava. Ele mal sabia, naquele momento, que estava a minutos de conhecer um livro que mudaria sua vida inteira. Um amigo, um daqueles contatos que passam pela vida sem fazer barulho, havia-lhe entregado um exemplar envelhecido de um livro pouco conhecido, com o título Pense e Enriqueça, Napoleon Hill. Bob não sabia o que esperar. Leu o título e soltou um meio sorriso irônico. Pensar e ficar rico? Ele mal tinha conseguido pensar direito nos últimos meses. A única coisa rica em sua vida era a pilha de contas. Mesmo assim, abriu o livro. As primeiras linhas, um soco de despertar. Logo nas primeiras páginas, um parágrafo o paralisou. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Bob releu essa frase 4 vezes. Sentiu uma mistura de desconforto e excitação, porque aquilo batia de frente com tudo que ele havia aprendido, e ao mesmo tempo fazia mais sentido do que qualquer conselho que já ouvira na vida. A ideia era simples, mas radical. Você é o criador da sua realidade. O que você pensa, sente e acredita molda o mundo à sua volta. Bob fechou o livro. Depois abriu de novo. Algo havia se acendido. O livro que reprogramou sua mente. Nos dias seguintes, Bob começou a carregar aquele livro como se fosse um mapa do tesouro. Releu cada capítulo, tomou notas, grifou frases. Mas, acima de tudo, ele decidiu aplicar. Hill falava sobre o desejo ardente, sobre ter um propósito definido, sobre a importância da visualização diária
e da fé inabalável em si mesmo. Bob, que antes apenas sonhava com uma vida melhor, agora tinha uma estrutura. Aquele livro lhe deu linguagem, clareza e estratégia. Ele não sabia como ficaria rico, mas agora sabia que poderia. Um detalhe que mudou tudo. Entre os ensinamentos de Napoleon Hill, havia um que bateu forte no coração de Bob. Você não precisa saber como, precisa saber o que quer e acreditar que é possível. Aquilo o libertou. Bob, que sempre se limitava por não ter educação formal ou experiência em negócios, agora se via autorizado a pensar grande, mesmo sem as respostas. Ele começou a escrever afirmações, colou frases no espelho, passou a se ver como um homem próspero, mesmo morando em um lugar simples e limpando o chão de madrugada. O efeito mental, de leitor a criador. A leitura diária reprogramou seus pensamentos. E os pensamentos começaram a influenciar suas emoções. E as emoções alteraram suas ações. E as ações abriram caminhos que antes pareciam impossíveis. Pouco a pouco, Bob deixou de ser um homem que sonhava com riqueza e passou a agir como alguém que a construía. E tudo começou com aquele livro. Um exemplar velho, emprestado, com páginas gastas, mas com uma ideia nova o suficiente para mudar seu destino. A lição deste capítulo. Você não precisa de um MBA, não precisa de contatos em alto escalão. Precisa de um despertar, de uma ideia poderosa o suficiente para desafiar sua velha mentalidade e plantar uma nova visão. Para Bob Proctor, esse despertar veio nas palavras de Napoleon Hill, e dali nasceu o compromisso. Pensar com clareza, visualizar com frequência, agir com coragem. Na manhã seguinte, Bob fez algo diferente. Em vez de apenas acordar para limpar escritórios, ele acordou para criar uma nova realidade. O livro havia plantado o código, agora era hora de ativá-lo. Capítulo 3. O encontro com a ideia mais estranha do mundo. Era uma tarde fria quando Bob parou tudo o que estava fazendo para ouvir uma gravação recomendada por um amigo. A fita cassete tinha o título misterioso: The Strangest Secret, O Segredo Mais Estranho. O autor? Um homem de voz grave e calma chamado Earl Nightingale. Bob estava curioso. Ele já vinha mergulhando nos ensinamentos de Pense e Enriqueça e começava a ver pequenas mudanças internas. Mas algo naquela fita parecia carregar uma energia diferente. Era como se uma chave estivesse prestes a girar. Ele apertou o play. A frase que sacudiu seu interior. Logo nos primeiros minutos, a gravação disparou uma frase que cortou o ar como uma flecha certeira. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Bob travou. O ambiente pareceu congelar. Ele pausou a fita, rebobinou, ouviu de novo. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Ele sentiu como se tivesse acabado de descobrir a senha do universo. Aquela frase simples dizia tudo. O pensamento como matéria-prima da realidade. Bob passou os dias seguintes refletindo sobre aquilo. Se ele estava falido, cansado, frustrado, que tipo de pensamentos ele vinha cultivando? E mais, o que aconteceria se ele passasse a pensar todos os dias com foco em riqueza, prosperidade, bem-estar e sucesso? Foi nessa hora que Bob entendeu o que Napoleon Hill quis dizer com "o pensamento é a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto", e o que Earl Nightingale quis dizer com "esse é o segredo mais estranho e poderoso do mundo". O efeito colateral da nova consciência. Algo mudou na mente de Bob. Ele começou a vigiar seus pensamentos como um guardião vigia as portas de um templo. Será que isso que estou pensando agora me aproxima ou me afasta da minha meta? Essa passou a ser a pergunta diária. E com o tempo, ele percebeu. A maioria das pessoas pensa em fracasso, em medo, em conta, em dor. E era exatamente por isso que essas pessoas colhiam mais do mesmo. Elas pensavam errado.
e viviam prisioneiras de seus próprios pensamentos. Bob decidiu que seria diferente. Ele não pensaria no que tinha. Ele pensaria no que queria. E pensaria nisso todos os dias. A repetição que reprograma. Bob criou o hábito de ouvir aquela fita diariamente. Às vezes uma vez por dia, às vezes 3. Ele andava com ela no carro. Dormia com ela rodando ao fundo. Gravava frases e colava no espelho. Visualizava com detalhes. Falava sozinho. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Eu sou uma mente milionária. No começo, tudo parecia artificial. Mas depois de semanas, aquilo passou a soar natural. Ele estava reprogramando seu subconsciente. E pela primeira vez, começou a notar algo extraordinário. Pequenas oportunidades apareciam. Pessoas ofereciam ajuda. Ideias brilhavam na mente. A realidade parecia responder. O perigo da inconsciência. Bob entendeu uma verdade dura. A maioria das pessoas não decide o que pensar. Elas pensam o que o ambiente impõe. E é por isso que vivem como vítimas, e não como criadoras. O que Earl Nightingale chamava de segredo mais estranho do mundo era, na verdade, um lembrete cruel. Você já está criando sua realidade, consciente ou inconscientemente. A diferença entre fracasso e sucesso está em quem assume o volante mental. Conclusão do capítulo. Bob nunca mais foi o mesmo depois daquela fita. Ele uniu as ideias de Napoleon Hill com a clareza de Earl Nightingale e começou a viver segundo um novo padrão mental. A imagem que antes era frágil, sonhadora e solta. Agora era um plano diário. Visualizar, pensar, sentir, repetir, agir. Visualizar, pensar, sentir, repetir, agir. Capítulo 4. Visualizar ou viver na mesmice. O primeiro desafio da mente. A maioria das pessoas acredita que, ao ter uma visão clara do que desejam, o resto do caminho será inspirador, suave, talvez até mágico. Mas Bob descobriu logo cedo uma verdade desconfortável. Visualizar é fácil. Manter-se fiel à visão quando tudo ao redor grita fracasso é o verdadeiro campo de batalha. Nos dias que seguiram sua imersão em Napoleon Hill e Earl Nightingale, Bob estava energizado. Ele acordava motivado, visualizava seu futuro com riqueza, repetia afirmações e lia obsessivamente. Mas em pouco tempo, a realidade bateu à porta. O retorno à realidade bruta. As contas não haviam sumido. O trabalho exaustivo continuava o mesmo. Pessoas ao redor zombavam do novo jeito estranho de Bob pensar e falar. Você tá achando que só pensar positivo vai pagar aluguel, Proctor? Esse negócio de visualização é coisa de quem fuma demais. Pé no chão, rapaz. Vai trabalhar e para de sonhar acordado. Aquelas palavras cortavam fundo. Porque no fundo ele também não tinha certeza se aquilo tudo funcionaria. Estava apostando tudo em algo que ainda não via com os olhos, mas sentia com a alma. Era o momento do teste. A luta entre dois eus. Bob percebeu que existiam duas versões dele mesmo vivendo dentro da sua mente. O velho eu, condicionado, limitado, cheio de crenças como dinheiro é difícil, isso não é para mim, eu não tenho estudo. 2. O novo eu, visionário, ousado, reprogramado, com frases como eu sou próspero, o universo me favorece, meu potencial é ilimitado. E essas duas vozes duelavam o tempo todo, no trânsito, no banheiro, enquanto limpava o chão, enquanto colocava a cabeça no travesseiro. Um sussurrava coragem, o outro gritava medo. O papel da visualização na guerra mental. Bob entendeu que visualizar não era apenas ver com a mente, era treinar o cérebro a se comportar como se já tivesse conquistado. E isso exigia persistência brutal. Ele criou um ritual. Antes de sair para o trabalho, passava 15 minutos em silêncio, com os olhos fechados, vivendo seu filme interno, entrando em uma empresa própria, assinando contratos, ajudando pessoas com suas ideias, recebendo cheques, sentindo-se respeitado e rico. Ele não apenas imaginava,
Ele sentia, como se aquilo tudo já fosse real. E quanto mais ele praticava, mais fácil se tornava agir como se já fosse a pessoa que ele queria ser. O início da reorganização interna. Algo curioso começou a acontecer. Bob, que antes era desorganizado, começou a ter disciplina. Ele, que odiava ler, passou a devorar livros. Começou a chegar mais cedo nos compromissos, anotar ideias, planejar, pensar antes de agir. Ele não forçava isso. A imagem interna estava reorganizando seu comportamento externo. Era como se o cérebro estivesse sendo moldado por uma nova arquitetura. A arquitetura da mente milionária. A lição mais difícil. A mesmice vai tentar te puxar de volta. O desafio não estava no lá fora. Estava no hábito mental antigo. A mesmice tem garras invisíveis. Ela te diz que é perigoso mudar, que melhor o certo do que o duvidoso, que ninguém que você conhece ficou rico assim, e se você não se protege, volta para o padrão antigo sem perceber. Bob sabia disso. Por isso, criou blindagens, afirmações diárias, leitura constante, escrita de metas, visualização de manhã e à noite, isolamento de pessoas negativas. Ele decidiu viver mais tempo na imagem do futuro do que na prisão do passado. Conclusão do capítulo. Ou você treina sua mente, ou o mundo a treina por você. Bob Proctor. Esse foi o primeiro grande salto de Bob. Manter a visão mesmo sem resultados. Insistir mesmo sem aplausos. Avançar mesmo com medo. Capítulo 5. Despertando o desejo ardente. A faísca que acende a mente milionária. Bob estava sentado em uma cafeteria simples, com um caderno aberto à sua frente. O café esfriava lentamente, mas ele mal percebia. Sua caneta rabiscava frases como se estivessem sendo ditadas por outra parte de si mesmo, uma parte que acordara recentemente. Ele não estava mais apenas pensando sobre riqueza, estava ansiando por ela com intensidade visceral. Se você deseja algo com tanta força que pensa nisso dia e noite, você já começou a atraí-lo para a sua vida. Napoleon Hill. Naquele dia, Bob escreveu: "Eu vou ganhar o 25 mil rambares por ano." Parecia loucura. Ele nunca havia ganho nem 10% disso. Mas naquele momento, aquilo não era mais um desejo tímido, era uma decisão. A diferença entre querer e desejar. Ardentemente. A maioria das pessoas quer mais dinheiro, quer uma vida melhor, quer sucesso. Mas o querer é fraco, é superficial, não queima. Desejo ardente, por outro lado, queima por dentro. Te faz perder o sono, faz você levantar mais cedo, faz o impossível parecer plausível. E é isso que aciona a mente subconsciente. Bob entendeu que o desejo ardente é o motor invisível por trás de todas as conquistas extraordinárias. E mais do que isso, ele é treinável. Como Bob criou o desejo ardente, Bob não esperou sentir um desejo ardente. Ele plantou, rega, cultivou. Aqui está o que ele fez e ensinava. 1. Escreva com clareza o que deseja. O exemplo: quero ganhar o 25 mil dirhams por ano. 2. Leia em voz alta todos os dias, de manhã e à noite. 3. Feche os olhos e imagine-se já tendo isso. Veja os detalhes. Sinta a emoção. Entre na cena. 4. Viva o dia como se aquilo estivesse a caminho. Pense. Se eu já fosse essa pessoa, o que faria hoje? Com o tempo, essa repetição cria uma obsessão positiva. E é aí que o desejo ardente surge, como uma chama interna que não pode mais ser ignorada. O desejo ardente transforma comportamento. Antes, Bob limpava escritórios com o olhar baixo e a mente desligada. Depois ele passou a agir como alguém que estava construindo algo. Ele começou a se vestir melhor, mesmo sem motivo. Andar mais ereto, mais firme. Olhar as pessoas nos olhos com confiança. Fazer perguntas sobre negócios, oportunidades, ideias. Ajudar mais gente, não por caridade, mas por convicção de que era um líder em formação. O desejo ardente mudou sua identidade. Primeiros resultados.
A riqueza começa a aparecer. Bob conseguiu um trabalho novo, depois outro, e começou finalmente a ganhar mais do que jamais ganhara. Não era coincidência, era causa e efeito. A mente já havia assumido um novo modelo interno de abundância. O corpo apenas seguiu o comando. Ele foi de 4.000 reais por ano para mais de os 100.000 reais em pouco tempo, e depois mais de os 1 milhão. Tudo começou naquele dia, naquela cafeteria, com um caderno, uma caneta e um desejo escrito com alma. O erro de quem não progride. Pessoas dizem, mas eu quero tanto mudar, por que minha vida não muda? Porque esse querer ainda não virou decisão. Ainda está contaminado com dúvidas, com frases como, se der certo, vamos ver no que dá. Tomara que funcione. Bob eliminou todas essas frases. Ele se comprometia como se já tivesse conquistado. E esse nível de fé é o que molda o invisível. Conclusão do capítulo. Um desejo fraco produz resultados fracos. Um desejo ardente mobiliza a mente, o corpo e o universo inteiro. Bob Proctor. A partir daqui, Bob não era mais o mesmo. Ele tinha propósito, tinha direção, tinha fogo. E o próximo passo seria colocar toda essa energia para criar resultados visíveis. Começando pela mente. Prepare-se. Capítulo 6. Veja. Primeiro na mente, depois no mundo. Bob Proctor olhava para o quadro de visão que havia pendurado na parede de seu pequeno apartamento. Nele havia recortes de revistas. Uma casa grande, um carro de luxo, uma plateia ouvindo atentamente um palestrante em um grande palco. Ele. E embora aquilo parecesse apenas papel colado com fita adesiva, Bob não via imagens, ele via futuro. Via realidade em formação. Cada figura era uma sementinha plantada na mente e regada todos os dias com atenção, emoção e fé. Porque Bob havia aprendido uma verdade que a maioria ignora. Tudo que você vê no mundo físico já foi criado antes, dentro da mente de alguém. A mente como oficina da realidade. Você nunca dirige um carro que não existe primeiro na mente de um engenheiro. Nunca mora em uma casa que não foi visualizada antes por um arquiteto. Nunca veste uma roupa que não foi imaginada por um estilista. A mente é a fábrica invisível da matéria. E Bob descobriu que, ao assumir o controle dessa fábrica, ele poderia produzir resultados que antes pareciam inacessíveis. O primeiro grande exercício de visualização. Todos os dias, antes de sair para o trabalho, Bob sentava por 5 minutos. Fechava os olhos, respirava fundo, e então, com todos os detalhes possíveis, ele via sua nova vida. Sentia o cheiro do carro novo. Ouvia os aplausos de uma audiência fictícia. Sentia a textura da roupa cara que vestiria. Imaginava sua conta bancária subindo. Via-se sorrindo, ajudando pessoas, transformando vidas. Era um filme interno. E ele era o protagonista, mas não era apenas imaginação vazia. Era treino, condicionamento mental, preparação do cérebro para aceitar a nova realidade. A ciência por trás da visualização, Bob, descobriu algo que mais tarde a neurociência confirmaria. O cérebro não diferencia o que é vividamente imaginado do que é vivido fisicamente. Quando você visualiza com clareza e emoção, você ativa os mesmos neurônios como se estivesse vivendo aquilo. Cria novas conexões sinápticas. Muda sua bioquímica. Alinha sua frequência vibracional com o que deseja. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. Bob Proctor. E é por isso que ver primeiro na mente é tão essencial. Porque sem imagem interna clara, não há ação coerente no mundo externo. O dia em que tudo mudou, de novo. Bob estava trabalhando para uma empresa de limpeza. Mas agora havia algo diferente. Ele ainda limpava escritórios, mas já não se via como faxineiro. Ele se via como um empresário em treinamento. Como um milionário temporariamente disfarçado.
como alguém que já havia conquistado internamente tudo o que o mundo ainda não podia ver. E foi essa mudança que atraiu uma conversa. E essa conversa levou a uma proposta. E essa proposta abriu portas. Foi assim que ele deu seu primeiro salto financeiro real. O erro que a maioria comete. A maioria visualiza o que tem. Bob ensinava a visualizar o que quer ser. O ciclo comum é este: 1. Esperar que algo mude. 2. Quando muda, só então acreditar. 3. Quando acredita, tenta agir. Mas a mente milionária opera no sentido inverso. 1. Acredita antes de ver. 2. Visualiza com fé. 3. Age como quem já é. 4. O mundo responde. Como? Aplicar. Isso agora. Proctor ensinava esse processo simples. 1. Crie um quadro de visão. Use recortes, palavras, desenhos, o que for. 2. Olhe para ele todos os dias. Sinta que aquilo já é seu. 3. Feche os olhos por 3 a 5 minutos e viva mentalmente sua nova vida. 4. Não conte a qualquer um. Proteger sua imagem interna é parte da força. 5. Haja com consistência, mesmo sem resultados imediatos. Conclusão do capítulo. Tudo é criado 2 vezes. A primeira, na mente. A segunda, no mundo físico. Stephen Covey, repetido inúmeras vezes por Proctor. Bob aprendeu, praticou e viveu esse princípio. Ele não esperava a realidade mudar para acreditar. Ele acreditava e a realidade mudava. Capítulo 7. A frequência da riqueza. Tudo é energia. Inclusive o dinheiro. Bob estava em uma de suas primeiras palestras quando soltou uma frase que naquele momento fez metade da sala franzir a testa. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Você precisa sintonizar sua mente com a frequência dele. Alguns riram. Outros olharam desconfiados. Mas ele sabia o que estava dizendo. Afinal, aquela foi uma das verdades que transformou sua vida. Tudo no universo é energia. A física quântica já comprovou. Tudo o que existe, absolutamente tudo, é formado por átomos vibrando. Seja um copo de água, um pedaço de madeira ou uma nota de $100, todos são apenas manifestações de energia em diferentes frequências. Bob traduziu isso para o mundo do desenvolvimento pessoal de forma simples. Você não atrai o que quer, você atrai o que está em harmonia com sua frequência. E o que isso significa? Que se sua mente vibra em medo, carência, escassez e preocupação com dívida, você naturalmente repele oportunidades. Mas se sua mente vibra em abundância, entusiasmo, gratidão e propósito, você se alinha com as ideias, pessoas e recursos certos. O dinheiro é um resultado, não um objetivo. Bob dizia com frequência: dinheiro é um efeito, a causa é interna. Ou seja, você não muda sua vida correndo atrás do dinheiro. Você muda sua vida ajustando a frequência da sua mente. O dinheiro vem como resposta, como consequência inevitável. A antena interna. Como você está sintonizando? Pense na mente humana como um rádio. Você só ouve a estação que corresponde à frequência para a qual está ajustado. Se você quer ouvir uma música calma, não pode estar sintonizado em uma estação de rock pesado. O mesmo vale para a riqueza. Se você vive dizendo, dinheiro é difícil, não dá para enriquecer honestamente, eu sou pé frio, ninguém me ajuda, você está em frequência de escassez, e por mais que deseje prosperidade, está vibrando contra ela. A mudança de frequência começa na consciência. Bob começou a observar como ele mesmo falava, pensava e sentia sobre dinheiro. E descobriu que, mesmo estudando sucesso, ainda vibrava com medo de não ter. Ele então mudou. Passou a agradecer por cada centavo que tinha. Começou a agir como alguém que já era próspero. Passou a rejeitar qualquer conversa de escassez. Criou um ambiente mental incompatível com pobreza. Resultado? A frequência mudou. O dinheiro veio. Como você sabe que está na frequência da riqueza? Veja alguns sinais que Bob identificava como indícios claros de alinhamento vibracional.
Você sente gratidão antes da conquista. Você age com leveza, não com desespero. O dinheiro começa a chegar de formas inesperadas. Você atrai pessoas, ideias e oportunidades novas. Você começa a tomar decisões maiores, mesmo com medo. Esses sinais não são místicos, são mensuráveis. Eles acontecem porque seu comportamento muda. E seu comportamento é guiado pela sua frequência mental. Exercício proctoriano, mudando de frequência em 5 etapas. Bob ensinava um processo simples para reprogramar a mente e elevar sua vibração. 1. Comece o dia com uma afirmação poderosa. Eu sou um ímã para oportunidades, ideias e riqueza. 2. Visualize por 5 minutos sua nova realidade financeira. Veja, sinta, acredite. 3. Recuse participar de qualquer conversa de escassez, mesmo que seja só uma brincadeira. 4. Doe, mesmo que pouco. Isso quebra o medo da falta e sintoniza com a abundância. 5. Escreva todos os dias. O dinheiro vem até mim de forma constante, em quantias crescentes, por múltiplas fontes. Conclusão do capítulo. Riqueza é um estado vibracional antes de ser uma condição financeira. Bob Proctor. Quando Bob entendeu isso, tudo mudou. Ele deixou de se comportar como um caçador faminto atrás de dinheiro e passou a se ver como uma estação de abundância transmitindo um sinal. O dinheiro não foi mais o objetivo. Foi o eco de uma nova identidade. E essa identidade vai colidir agora com um velho inimigo invisível que tenta te puxar para trás. Os paradigmas mentais. Capítulo 8. Paradigmas. O inimigo invisível que sabota sua riqueza. Bob estava ganhando mais dinheiro do que jamais havia imaginado. Mas por alguma razão estranha, ele começou a gastar tudo, rápido demais. Assim que uma nova quantia entrava, ela evaporava. Ele sentia uma angústia que não sabia explicar. Porque, mesmo crescendo, ele ainda parecia estagnado. Foi então que, num momento de profunda autorreflexão, Bob percebeu uma verdade que mudaria tudo mais uma vez. Não basta mudar os resultados. É preciso mudar os paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são conjuntos de crenças e hábitos mentais profundamente enraizados que controlam nossos comportamentos, decisões e emoções, quase sempre sem que percebamos. Eles são como o software invisível rodando em segundo plano da mente. São formados desde a infância, influenciados por família, religião, escola, cultura, mídia, experiências pessoais e, o mais assustador, 95% das suas ações diárias são controladas por paradigmas, não pela lógica consciente. O caso do Proctor que se auto-sabotava, mesmo estudando, visualizando e trabalhando, Bob descobriu que havia um padrão subconsciente dentro dele que dizia: você não merece tudo isso. Rico é outro tipo de gente. Logo vão descobrir que você é uma fraude. Você sempre acaba falindo. Essas frases não eram conscientes. Elas estavam codificadas nos seus paradigmas. E, enquanto ele não reprogramasse esse código, continuaria gastando tudo, tomando decisões erradas e retornando ao ponto de partida. Paradigmas. Explicam quase tudo. Por que alguém volta para relacionamentos destrutivos? Por que uma pessoa recusa um aumento que ela merece? Por que alguém ganha dinheiro e o perde repetidamente? A resposta está em um paradigma inconsciente que diz: esse não é o seu lugar. É como um termostato interno. Você sobe um pouco. O sistema puxa você de volta para o ponto programado. Como Bob começou a quebrar paradigmas, ele criou uma rotina diária para identificar e substituir paradigmas negativos. 1. Auto-observação brutal. Ele prestava atenção aos seus pensamentos, especialmente nos momentos de desconforto. 2. Escrevia as crenças limitantes. Exemplo: eu não sou bom com dinheiro. Depois riscava e reescrevia com uma nova verdade. Eu administro o dinheiro com sabedoria e inteligência.
3. Repetia a nova afirmação até que ela se tornasse automática. Mesmo que no começo soasse falsa, ele insistia. 4. Reagia diferente. Ao invés de dizer não posso, ele dizia como posso? 5. Evitava gatilhos de velhos padrões. Isso incluía pessoas, lugares, músicas, notícias, tudo que pudesse reforçar o paradigma antigo, o perigo da consciência sem mudança. Bob dizia algo provocador. Saber que tem um paradigma não muda nada. Só a reprogramação consistente muda. Ou seja, tomar consciência é só o começo. A transformação exige disciplina, repetição e ação. Assim como não se muda um corpo físico indo à academia uma vez, não se muda um paradigma ouvindo um vídeo motivacional e pronto. Um exemplo real. O homem que sempre quebrava Bob conheceu um homem brilhante. Ganhava muito dinheiro, tinha ideias incríveis, mas quebrava a cada 2 anos. Depois de estudar com Proctor, ele percebeu que havia crescido ouvindo: dinheiro vai embora fácil. Quem sobe muito, cai feio. Não se pode confiar na riqueza. Essas frases estavam gravadas. Mesmo sem querer, ele vivia validando esses padrões. Após meses de trabalho mental, o homem reprogramou sua mente. Mudou seu círculo, mudou suas palavras, mudou sua identidade interna e finalmente manteve sua riqueza. Conclusão do capítulo. Você não muda sua vida mudando os resultados. Você muda os resultados mudando seus paradigmas. Bob Proctor. A partir desse ponto, Bob Proctor entendeu. A mente é um campo de batalha. E se você não dominar seus paradigmas, eles dominarão você. Capítulo 9. A lei da atração. Não funciona sem ação. Bob estava em uma mentoria com um grupo de empresários iniciantes quando um deles perguntou: Bob, eu visualizo todos os dias. Tenho quadro de visão, repito afirmações, ouço seus áudios, mas ainda não consegui melhorar minha vida financeira. O que estou fazendo de errado? Bob sorriu. Fez uma pausa e então respondeu: Você está pensando, mas não está se movendo. A sala ficou em silêncio. A mente cria a imagem, mas é o corpo que manifesta. Você precisa entrar em ação, porque sem ação não há atração. O mal-entendido perigoso. Sobre atração. Nos últimos anos, a chamada lei da atração se popularizou. Muitos passaram a crer que bastava pensar positivo, sentir gratidão e esperar o universo entregar. Bob discordava. Ele dizia: Você não recebe o que deseja. Você recebe o que age como se já tivesse. Visualizar é o início do processo, mas é a ação inspirada e constante que gera resultados. Por que agir é parte da reprogramação mental. Aqui está o que muita gente ignora. Quando você age como se já fosse aquela pessoa próspera, corajosa e disciplinada que deseja ser, você está enganando positivamente seu cérebro. E com o tempo, ele se adapta. Seus hábitos mudam. Seu comportamento muda. Suas decisões melhoram. E os resultados aparecem. A ação reforça a crença reforça a identidade, e a identidade sustenta os resultados. A diferença entre agir muito e agir certa. Bob explicava que há pessoas que trabalham duro, se esforçam como loucas e continuam pobres. Por quê? Porque estão agindo fora de alinhamento com sua visão. É o clássico. Estou ocupado, mas não produtivo. Estou me movendo, mas não saindo do lugar. Proctor ensinava a agir com direção, não com desespero. Isso significa: 1. Saber para onde está indo. 2. Planejar pequenas ações diárias. 3. Medir progresso, não perfeição. 4. Ajustar o plano, mas nunca o objetivo. Como Bob aplicava isso na prática. Durante seu crescimento, Bob criou uma estratégia simples e imbatível. Visualizava de manhã, 5 minutos, com foco total. Escrevia 3 ações concretas para o dia, alinhadas à sua meta. Executava essas ações com excelência. Terminava o dia com gratidão, não cobrança. Era esse ciclo: visualização, plus decisão, plus ação,
gratidão, que criava os saltos. Um exemplo real. O estudante, que só visualizava Bob, atendeu um jovem que dizia: "Mas eu faço o quadro de visão, ouço as afirmações, vejo os vídeos." Bob respondeu: "E o que você faz com tudo isso? Você falou com alguém hoje? Criou algo novo? Ofereceu um serviço? Estudou uma estratégia nova? Publicou alguma coisa? Ligou para alguém?" O jovem baixou os olhos. Era isso. Ele estava vibrando na frequência do desejo, mas não colocava o corpo para manifestar. Bob deu um desafio. "Nos próximos 7 dias, me traga provas de que você está fazendo, não apenas pensando." O jovem voltou uma semana depois com um novo vídeo gravado, uma proposta enviada, um mentor agendado, 2 clientes em potencial. Resultado? Ele não apenas se sentiu mais vivo, ele começou a ver dinheiro chegando. O grande erro: esperar motivação. Bob era direto. Se você espera motivação para agir, estará sempre atrasado. A motivação vem depois da ação, não antes. Ele dizia: "Haja mesmo sem vontade. O movimento cria energia. A energia cria resultado. O resultado alimenta a motivação." A regra de ouro da ação alinhada. Bob ensinava uma regra poderosa. Todos os dias, faça algo que te assuste e te aproxime do seu objetivo. Isso reprograma sua mente. Isso destrói a procrastinação. Isso cria confiança. E confiança é a moeda de troca da riqueza. Conclusão do capítulo. A visualização sem ação é fantasia. A ação sem visão é esforço cego. Mas juntos, elas criam milagres. Bob Proctor. Esse capítulo é o divisor de águas. Aqui Bob uniu o poder da mente com a força do corpo. Capítulo 10. O mapa da mente. Como Bob organizou suas metas para ficar rico. Bob costumava dizer: "Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas se você tem um destino claro, sua mente começa a trabalhar a seu favor." Foi justamente quando percebeu isso que sua vida financeira deu um salto definitivo. A primeira grande meta escrita. Lembra da meta que Bob escreveu em seu caderno? "Vou ganhar os 25 mil US$ por ano." Na época, ele mal ganhava os 4 mil reais. Mas ao escrever isso no papel, algo se reorganizou dentro dele. Ele não estava mais esperando, estava se comprometendo. E não só isso, ele estava dando uma ordem clara ao seu subconsciente. A mente precisa de direção específica. Bob entendeu, a partir dos ensinamentos de Napoleon Hill, que a mente age como um servo obediente. Mas esse servo precisa de instruções nítidas. Se você diz: "Quero melhorar de vida, quero ganhar mais dinheiro, quero ter mais liberdade", a mente não sabe o que fazer com isso. Mas se você diz: "Vou faturar 100 mil até dezembro, trabalhando com coaching, com 10 clientes de 10 mil cada, fazendo um lançamento por mês", então a mente ganha um mapa. Como Bob criava seu mapa da mente. Proctor organizava suas metas com 3 princípios. 1. Clareza absoluta do resultado. Não havia espaço para frases vagas. Ele usava o modelo: "Estou tão feliz e grato agora que eu..." Descrição exata do objetivo como se já tivesse acontecido. Exemplo: "Estou tão feliz e grato agora que estou ganhando 100 mil US$ por ano, com liberdade de tempo, impactando vidas com meus treinamentos." 2. Visualização. Escrita e diária. Bob escrevia sua meta todos os dias. Não apenas lia, escrevia à mão. Isso criava envolvimento físico, emocional e neural. Ele dizia: "Quando você escreve, você grava no subconsciente, e o subconsciente passa a buscar meios de tornar aquilo realidade." 3. Ações alinhadas à meta. Com o objetivo claro, Bob fazia uma pergunta poderosa todos os dias: "O que posso fazer hoje que me aproxime desta meta?" Esse pequeno hábito criou grandes mudanças. Ele parou de perder tempo com distrações. Evitava conversas e pessoas que não tinham a ver com o objetivo. Começou a dizer não com mais frequência e sim apenas
ao que somava. A regra dos 3 níveis de metas. Bob também ensinava algo fascinante. Existem 3 tipos de metas, e apenas uma é realmente transformadora. 1. Metas do tipo A. Coisas que você já sabe fazer. Quero manter o que ganho. Resultado: 0 crescimento. 2. Metas do tipo B. Coisas que você acredita que talvez consiga. Talvez eu dobre meu faturamento este ano. Resultado: leve avanço, pouca inspiração. 3. Metas do tipo C. As verdadeiras metas. Aquelas que você não tem ideia de como vai alcançar, mas que te arrepiam só de pensar. Resultado: crescimento massivo, nova identidade. Bob focava apenas em metas tipo C, porque elas o obrigavam a pensar maior, agir diferente e viver acima da zona de conforto. O ciclo diário de organização mental. Todos os dias, Bob seguia uma rotina simples e poderosa. 1. Acordava e escrevia sua meta principal. 2. Visualizava por 5 minutos com emoção. 3. Escrevia 3 microações que podia fazer naquele dia. 4. Fazia, sem desculpas. 5. Agradecia antes de dormir, como se já tivesse conquistado. Esse ciclo o mantinha focado, disciplinado e magnético. O erro. Que desorganiza a mente. Bob via muita gente com boa intenção, mas sem direção. Pessoas que mudam de meta a cada semana. Não sabem o que querem de verdade. Desejam um pouco de tudo. Tentam 3 coisas ao mesmo tempo e falham em todas. Essas pessoas não fracassam por falta de potencial. Fracassam por excesso de confusão mental. A mente ama simplicidade e clareza. Quando você tem uma meta clara, você pensa melhor, toma decisões mais rápidas, filtra com mais precisão, tem mais energia, atrai ajuda com mais facilidade. A mente, quando focada, vira um laser. E o laser corta qualquer obstáculo. Conclusão do capítulo. Metas não servem apenas para conquistar coisas, servem para moldar quem você se torna. Bob Proctor. O sucesso de Bob não veio só do desejo. Veio da clareza. Veio da organização mental. Veio da decisão firme de viver em função de um propósito claro. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Como sua mente pode ser literalmente programada para o fracasso ou para a liberdade. Capítulo 11. Você está programado para perder. Até que reprograme sua mente, Bob estava diante de uma plateia de empresários, todos já financeiramente estáveis, mas visivelmente inquietos. Ele fez uma pergunta inesperada. Quantos de vocês já ganharam uma grande quantia de dinheiro e perderam tudo logo depois? Mais da metade levantou a mão. Então ele disparou. O problema nunca foi o dinheiro, foi a programação mental. Você está operando com um software de escassez dentro de um corpo que quer prosperar. A programação começa na infância. Bob explicava que, dos 0 aos 7 anos, o cérebro da criança está em estado mental teta, um modo altamente receptivo, como se fosse uma esponja. Nesse período, escutamos frases como: dinheiro não nasce em árvore. Quem muito quer, tudo perde. Dinheiro muda as pessoas. Melhor pobre honesto do que rico corrupto. Você não pode ter tudo na vida. Fique no seu lugar. Essas frases não são apenas palavras. São códigos de programação mental. E eles moldam toda a forma como pensamos, sentimos e nos comportamos diante da riqueza. O resultado da programação pobre. Bob dizia que a mente programada para a escassez opera com 4 sintomas principais. 1. Autossabotagem. Você cria algo bom e destrói sem perceber. 2. Culpa pelo sucesso. Ao ganhar dinheiro, sente-se mal. 3. Procrastinação crônica. Adia tudo que exige crescimento. 4. Medo do julgamento. Prefere se esconder a tentar. E o mais cruel, você nem percebe que está se sabotando. Como Bob descobriu sua programação limitante. Mesmo já tendo resultados, Bob notou que sempre gastava rápido demais. Sentia-se ansioso quando ganhava muito.
Dificilmente pedia ajuda ou delegava. Tinha vergonha de cobrar por seu trabalho. Foi só quando confrontou suas crenças mais profundas que percebeu: estou programado para perder o que ganho. Essa frase o atingiu como um soco no estômago, e ele decidiu: isso termina agora. A reprogramação começa com consciência. Bob criou um exercício simples, mas profundo. Passo 1. Liste todas as frases sobre dinheiro que você ouviu na infância. Exemplo: dinheiro é sujo. Rico não vai para o céu. Você tem que suar muito para ser alguém. Passo 2. Pergunte a si mesmo: isso é verdade absoluta? Ou apenas um programa herdado? Passo 3. Escreva novas verdades. Exemplo: dinheiro é uma ferramenta poderosa para o bem. Riqueza revela o que há de melhor em mim. Posso enriquecer com integridade. Passo 4. Repetição diária. Escreva, leia e fale essas novas frases por 21 dias consecutivos. Bob chamava isso de cirurgia de reprogramação mental. A mente é como um sistema operacional. Se o seu celular tem um sistema antigo e cheio de vírus, ele trava. O mesmo acontece com sua mente. Você pode ter os melhores cursos, as melhores ideias, os melhores contatos. Mas se seu sistema operacional ainda estiver rodando com crenças de escassez, nada vai fluir. Proctor dizia: você nunca vai ganhar mais do que acredita merecer. A verdadeira liberdade é mental. Não adianta trocar de emprego, de cidade, de sócio ou de negócio, se você não trocar a maneira como pensa. Bob foi muito claro. Primeiro você reprograma a mente. Depois, ela reprograma sua realidade. E ele vivia isso todos os dias. Uma história real de reprogramação. Bob acompanhou uma mulher que ganhava $8.000 por mês há mais de 6 anos. Mesmo mudando de empresa, área e cidade, o valor nunca passava disso. Durante uma sessão, ele perguntou: o que sua mãe dizia sobre dinheiro quando você era criança? Ela respondeu: que mulheres ganham menos, que dinheiro é sofrimento, que quem tenta crescer cai feio. Bob ajudou-a a reescrever esse código. Ela começou a aplicar os exercícios. Em 6 meses, triplicou sua renda. Em 1 ano, abriu seu próprio negócio. Não foi sorte. Foi reprogramação. Conclusão do capítulo. Você está programado? A pergunta é: para quê? Bob Proctor. Este capítulo marca o fim da ingenuidade. Aqui você entende que não basta querer. Você precisa se transformar. Capítulo 12. A ponte entre sonho e dinheiro. Ação repetida e consciente. Bob estava no palco, diante de centenas de pessoas em silêncio absoluto. Ele havia acabado de contar como saiu de uma vida de faxinas para ganhar mais de $1 milhão por ano. Um rapaz da plateia se levantou e perguntou: qual foi o segredo real, Bob? O que mudou tudo? Bob respondeu com um tom firme e direto: eu parei de agir só quando estava inspirado e comecei a agir todo dia, mesmo quando não estava. A sala inteira permaneceu em silêncio, porque ali estava a verdade que a maioria evita. Transformação exige repetição, e repetição exige disciplina, mesmo sem emoção. O ciclo do sucesso é repetitivo, não emocional. Bob percebeu que sonhar era fácil. Até visualizar e fazer planos era relativamente simples, mas o que separava os que prosperavam dos que apenas desejavam era o hábito. Você não enriquece pelo que faz uma vez. Você enriquece pelo que faz todos os dias. Bob Proctor. Construindo a ponte com tijolos diários. Imagine que seu sonho está em uma margem do rio e sua vida atual está na outra. Entre elas existe um vão, um abismo. Cada ação repetida conscientemente, mesmo que pequena, é um tijolo colocado nessa ponte. Bob estabeleceu rituais simples, mas poderosos. De manhã, visualização por 5 minutos. Leitura de sua meta escrita. Escrita de 3 microações concretas para aquele dia. Afirmação verbal.
Eu sou grato porque o dinheiro vem até mim de forma constante, em quantias crescentes, por múltiplas fontes. Durante o dia, foco total nas ações da lista. Rejeição de distrações sem culpa. Repetição de pequenas escolhas certas. À noite, revisão do que foi feito. Reforço da visualização. Gratidão pelo que já existe, mesmo que ainda não tenha chegado. O poder da consistência sem drama. Bob ensinava que o sucesso é entediante para os impacientes, mas mágico para os consistentes. A maioria quer emoção, variação, novidade, milagre, mas o universo responde a constância, clareza, foco, repetição. Se você quer ser extraordinário, precisa fazer o ordinário de forma extraordinária, todos os dias. Bob Proctor. Por quê? Muitos desistem. Antes de cruzar a ponte, Proctor identificava 3 grandes sabotadores. 1. Falta de resultados imediatos. Querem plantar hoje e colher amanhã. 2. Dúvida silenciosa. Pensam: e se não der certo? E se eu estiver me iludindo? 3. Autoimagem antiga. Continuam agindo como pobres com medo, mesmo tendo estudado riqueza. E o antídoto? Repetição, repetição, repetição. Bob dizia: a repetição grava, a repetição cura, a repetição transforma. Uma história real. A faxineira que ficou rica. Uma aluna de Bob, faxineira como ele havia sido, começou a aplicar seus princípios. Ela ganhava pouco, era mãe solteira e vivia em constante exaustão, mas decidiu fazer o básico bem feito todos os dias. Visualizava pela manhã. Escrevia sua meta. Criou um pequeno negócio de marmitas. Divulgava todos os dias, mesmo quando não vendia. No início foi humilhada, ignorada, rejeitada, mas não parou. 2 anos depois, era dona de uma empresa que faturava mais de R$60 mil por mês, não por genialidade, mas por ação repetida e consciente. O exemplo do bambu chinês. Bob adorava contar a história do bambu chinês. Durante os primeiros 5 anos, você rega, cuida e protege, mas não vê nada brotar da terra. Então, no 5º ano, ele cresce mais de 20 metros em poucas semanas. Mas ele não cresceu em semanas. Cresceu em 5 anos de trabalho invisível. Assim é a mente. Assim é a riqueza. Conclusão do capítulo. O que você faz quando ninguém está olhando é o que define o que você terá quando todos estiverem. Bob Proctor. Visualizar é vital. Agir também. Mas o que constrói a ponte entre os dois é a repetição inteligente. E agora que a disciplina está implantada, Bob começa a modelar mentalmente os comportamentos dos milionários, identificando padrões mentais que todo rico tem, mas poucos ensinam. Capítulo 13. Modelos mentais. Milionários. O que eles pensam? Diferente. Bob sempre foi um estudioso de gente rica. Não só da fortuna deles, mas da forma como eles pensavam, tomavam decisões, reagiam, se comportavam. E ele chegou a uma conclusão simples e poderosa. Os ricos não são ricos apenas porque têm dinheiro. Eles têm dinheiro porque pensam de forma radicalmente diferente. A riqueza começa na mente e depois aparece na conta. O que é um modelo mental? Um modelo mental é como um par de óculos invisível pelo qual você interpreta o mundo. Por exemplo, se seu modelo mental diz que dinheiro é escasso, você verá concorrência em tudo. Se ele diz que dinheiro é abundante, você verá oportunidades em todo lugar. Se ele diz que trabalhar é sofrimento, você buscará evitar esforço. Mas se diz que trabalhar é criar valor, você buscará crescer. Não é o mundo que muda, é a lente que você usa para vê-lo. Bob Proctor. 10. Modelos mentais que ricos cultivam e pobres rejeitam. 1. Problemas são portas, não paredes. Pobres fogem dos problemas. Ricos resolvem e lucram com eles. Cada problema que você evita é uma oportunidade que você enterra. 2. Dinheiro é resultado, não objetivo. Ricos focam em valor, impacto e crescimento. O dinheiro vem como consequência. 3.
Pedir ajuda é inteligência, não fraqueza. Enquanto pobres tentam resolver tudo sozinhos, ricos montam equipes, mentores, conselheiros. 4. Tempo é mais valioso que dinheiro. Pobres trocam tempo por dinheiro. Ricos usam dinheiro para ganhar tempo. 5. Falar de dinheiro é saudável. Pobres evitam o assunto. Ricos discutem abertamente, aprendem, debatem, negociam. 6. Ganhar dinheiro é fácil. Parece absurdo, mas os ricos acreditam que o dinheiro é simples, disponível e abundante. 7. Sou responsável pelos meus resultados. Ricos não culpam o governo, o patrão ou o azar. Assumem a responsabilidade total por tudo. 8. Investir é obrigatório, não opcional. Pobres consomem. Ricos multiplicam. 9. Fracasso é parte do caminho. Pobres evitam errar. Ricos usam o erro como professor. 10. Dinheiro melhora quem eu sou. Pobres acham que dinheiro corrompe. Ricos sabem que ele amplifica aquilo que já existe dentro. Como Bob instalava esses modelos na mente, Bob criou um hábito diário de reforço mental. Lia as mesmas frases todos os dias. Repetia afirmações como: sou um solucionador de problemas. Ganhar dinheiro é simples. Sou 100% responsável pela minha vida. Debatia esses conceitos com mentores e alunos. Criava ambientes que reforçavam esse tipo de pensamento. Ambiente é mais forte que vontade. Mude o ambiente, e a mente muda com ele. O conflito de modelos. Bob identificava claramente quando um aluno tentava instalar um novo modelo, mas o antigo ainda resistia. Exemplo: o aluno dizia: quero crescer, mas agia como alguém que evita risco. Dizia: quero ganhar mais, mas ainda reclamava de quem ganha muito. Bob dizia: não adianta querer ser rico com a mente de quem odeia riqueza. Você precisa atualizar o sistema, substituir os modelos mentais antigos pelos novos, consciente e deliberadamente. A mente pede coerência. A mente subconsciente entra em conflito quando você pensa: sou próspero, mas age como pobre. Diz: sou abundante, mas vive reclamando. Deseja sucesso, mas vive cercado de fracasso. Esse conflito gera autossabotagem, ansiedade e estagnação. Por isso, Bob insistia tanto em alinhar crenças, palavras e ações. Como você pode aplicar isso agora? 1. Identifique um modelo mental que deseja instalar. Dinheiro é fácil. 2. Crie uma afirmação e repita por 30 dias. Ganhar dinheiro é natural, simples e leve para mim. 3. Haja como se já acreditasse nisso. Mude decisões, falas e comportamentos. 4. Evite ambientes que reforçam o oposto. Isso inclui notícias, redes sociais, pessoas negativas. 5. Estude casos reais de quem pensa assim. Modelagem é a forma mais rápida de mudança. Conclusão do capítulo. Você não precisa copiar o que os ricos fazem. Precisa copiar como eles pensam. Bob Proctor. A mente é uma máquina perfeita de criação, mas ela só constrói aquilo que está no seu projeto interno. Se os modelos mentais são pobres, o resultado será sempre limitado. Agora que você aprendeu a pensar como os ricos, vamos mergulhar no código mais profundo da mente subconsciente e entender como reprogramá-la em seu idioma nativo. Capítulo 14. A linguagem da mente subconsciente. Durante um treinamento fechado, Bob parou a aula, pegou um flip chart e desenhou um círculo. Dentro dele, escreveu: mente subconsciente. Olhou para a turma e disse: é aqui que mora o seu sucesso, ou o seu fracasso. Depois desenhou uma flecha entrando no círculo e falou: essa flecha é o que você pensa, sente e repete. Tudo o que passa por essa porta vira programa. A sala silenciou. A mensagem estava clara. Ou você reprograma sua mente subconsciente intencionalmente, ou ela continuará operando pelos códigos antigos. A mente subconsciente controla quase tudo. A neurociência estima que entre 90% e 95% das decisões diárias são tomadas automaticamente com base nos arquivos armazenados no subconsciente. Isso inclui como você reage ao ver um boleto,
Como lida com um elogio? Se acha que merece ganhar mais. Se sabota quando começa a prosperar. A mente consciente é o capitão, mas a subconsciente é o motor. Bob Proctor. Você pode ter um sonho incrível, mas se o motor estiver programado para limite, medo e carência, o navio nunca sai do porto. Como a mente subconsciente aprende. O subconsciente não entende lógica. Não analisa, não questiona, não interpreta. Ele aceita como verdade tudo que é repetido com emoção. Ele aprende por repetição. Quanto mais você ouve algo, mais ele grava. Emoção. Quanto mais sente, mais forte a gravação. Imagens. Pensa em símbolos e cenas. Palavras com intensidade, principalmente ditas por figuras de autoridade, pais, professores, líderes. Experiências marcantes, traumas ou sucessos deixam marcas permanentes. Como falar com o subconsciente. Bob ensinava que, para reprogramar o subconsciente, você precisa entrar em estado de receptividade e então aplicar comandos de forma consistente. 1. Afirmações poderosas, repetidas de forma sentida e presente. O dinheiro vem até mim de forma constante, em quantias crescentes. Sou próspero, grato e abençoado. Ganhar dinheiro é natural para mim. A chave é repetir com emoção. Sem emoção, é só barulho. 2. Visualizações diárias. Imagens mentais claras e detalhadas do seu objetivo final. Use os 5 sentidos: o que vê, ouve, sente, cheira e até saboreia. O subconsciente não sabe distinguir o real do imaginado com emoção. 3. Ambientes controlados. O subconsciente é influenciado pelo ambiente. Pessoas negativas, músicas deprimentes, notícias sensacionalistas, tudo vira material de programação. Bob dizia: se você dorme ouvindo tragédia, acorda vibrando miséria. 4. Repetição com consistência. A mente subconsciente precisa de tempo e reforço. Não aceita comandos novos de forma rápida. É preciso persistência. 21, 30, 90 dias. A mente subconsciente. É como um sistema operacional. Imagine que sua mente subconsciente é como o Windows ou o iOS. Se o sistema está desatualizado, você pode instalar os melhores aplicativos. Eles vão travar. Bob dizia: não adianta ter metas novas com identidade antiga. Antes de buscar mais dinheiro, mude o que você sente sobre ele. Antes de atrair a abundância, elimine o medo da escassez. O caso do empresário que não sabia receber. Bob atendeu um empresário que ganhava muito bem, mas não conseguia guardar dinheiro. Tinha sempre uma nova dívida, uma nova urgência, uma nova crise. Após algumas sessões, ficou claro. Ele ouvia do pai, desde pequeno: dinheiro muda as pessoas, dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro é ganancioso. Resultado? Toda vez que começava a prosperar, seu subconsciente criava um problema para afastá-lo daquilo que ele inconscientemente considerava errado. Só quando reprogramou essas crenças com novas afirmações e visualizações diárias, a vida financeira do empresário estabilizou e cresceu. Conclusão do capítulo. Você não vive o que deseja. Você vive o que o seu subconsciente aceita como verdade. Bob Proctor. Aqui está o grande segredo da mente milionária. Não é sobre pensar positivo de vez em quando. É sobre reprogramar sua mente subconsciente todos os dias, até que ela opere riqueza como padrão natural. E agora que você já compreende a linguagem da sua mente mais poderosa, vamos seguir para o momento em que Bob dá o grande salto. Ao dizer sim para um sonho aparentemente impossível. Capítulo 15. O dia em que disse sim para um sonho impossível. Bob estava diante de uma proposta que parecia grande demais. Um convite para palestrar fora do país com um cachê que ultrapassava tudo o que já havia recebido até então. Seria a primeira vez que falaria para uma plateia de executivos internacionais. Gente rica, poderosa, culta. E quando ele recebeu o convite, a primeira voz que ecoou dentro dele não foi de empolgação. Foi a voz antiga. Quem você pensa que é?
Você vai passar vergonha. Eles vão descobrir que você não tem diploma. Aquele momento não era apenas sobre um evento. Era um teste definitivo da nova identidade que ele estava construindo. O subconsciente estava sendo desafiado a provar se a reprogramação funcionava. O medo fantasiado de lógica. Durante 2 dias, Bob pensou em recusar. Criou desculpas racionais. É muito longe. Não estou pronto. Talvez eu aceite da próxima vez. Melhor me preparar mais. Mas no fundo ele sabia que aquilo não era cautela, era medo. Era o velho paradigma se disfarçando de bom senso. À hora da decisão certa manhã, Bob parou diante do espelho. Olhou para si mesmo com seriedade e falou em voz alta. Se você quer a vida de um milionário, precisa começar a dizer sim como um milionário. Foi ali que tudo mudou. Ele ligou para o organizador e disse: sim, eu aceito. Estou dentro. Não tinha o roteiro pronto. Não tinha todas as respostas. Mas tinha comprometimento. E com aquele sim, ele empurrou os limites do seu eu antigo para trás. O que aconteceu depois? Nos dias que seguiram, algo curioso aconteceu. Pessoas começaram a aparecer com sugestões de conteúdo. Um conhecido ofereceu ajuda com a tradução do material. Um amigo ofereceu uma passagem com desconto. Um mentor ligou espontaneamente oferecendo conselhos sobre oratória. Era como se o universo estivesse dizendo: agora sim, agora você está em frequência com a grandeza. E a palestra? Um sucesso absoluto. Bob não apenas se apresentou bem, ele encantou a sala. Pessoas o procuraram depois pedindo orientação, livros, treinamentos. A vida dele deu um salto. O que ele aprendeu com esse sim? 1. Grandes oportunidades nunca chegam com garantia. Você precisa se comprometer antes de se sentir pronto. O sim é o sinal de que você está disposto a crescer. 2. O medo é um bom sinal. Se dá frio na barriga, é porque você está saindo da programação antiga. E é aí que o milagre começa. 3. A ação desbloqueia recursos. Você só ativa ajuda, ideias e oportunidades depois que age com fé. Como aplicar isso na sua vida? Proctor ensinava um princípio chamado agir como se. Se você fosse a pessoa que já conquistou o que deseja, o que faria hoje? Como falaria? Como se vestiria? O que aceitaria? O que diria não? Esse tipo de pergunta cria novas escolhas, e novas escolhas constroem uma nova vida. Uma história curiosa. A moça que disse sim ao medo. Uma aluna de Bob trabalhava como recepcionista. Recebeu um convite para liderar um projeto dentro da empresa. Tremeu. Quis recusar, mas lembrou do que Bob dizia. O medo não é um sinal de fraqueza. É um convite para a evolução. Ela disse sim. Foi um caos no começo, mas aprendeu, cresceu e em 2 anos foi promovida a diretora regional. O ponto não era o cargo. Era quem ela se tornou ao dizer sim. Conclusão do capítulo. Quando você diz sim ao impossível, você ativa o seu verdadeiro eu. Bob Proctor. O dia em que Bob disse sim para aquele desafio foi o dia em que o sonho virou compromisso, e o compromisso virou realidade. Capítulo 16. Ações que geram lucro. Trabalhar. Menos, reler mais e pensar grande. Durante um seminário, alguém perguntou a Bob: você trabalha quantas horas por dia? Ele sorriu e respondeu: eu penso de 6 a 8 horas por dia e trabalho quando tenho clareza. A sala ficou em choque. Enquanto a maioria passa o dia apagando incêndios, eu passo pensando, porque pensar, com clareza e intenção, é o trabalho mais bem pago do mundo. Essa frase resume tudo. Quem pensa certo, age menos e lucra mais. A ilusão do esforço. Bob dizia: trabalhar duro é uma herança mental da pobreza. Ele não era contra esforço, mas era contra sofrimento sem direção. Ele notava que as pessoas trabalham 10 horas por dia, correm de tarefa em tarefa, se orgulham de estar sempre ocupadas, mas no fim não constroem nada sólido.
Estar ocupado não é igual a estar crescendo. Bob Proctor. A importância de reler e não só ler. Bob lia Pense e Enriqueça todos os dias, por mais de 60 anos. Isso mesmo, o mesmo livro, todos os dias. Alguém perguntou, mas por que reler o mesmo livro? Ele respondeu, porque eu mudo. E toda vez que eu mudo, o livro fala comigo de forma diferente. Bob entendia que a mente é como um músculo. Ela precisa de repetições, não de variedade. O segredo não está em ler 1000 livros, está em extrair 1000 ideias de um só livro. Pensar. Grande. O hábito dos multimilionários. Bob estudou dezenas de pessoas ricas e notou algo em comum. Elas passavam mais tempo planejando, refletindo, visualizando e ajustando, do que executando. Ele dizia, pessoas comuns fazem para parecer que estão trabalhando. Pessoas extraordinárias pensam, decidem e fazem o necessário. Nada mais. Essa é a ação que gera lucro. Como Bob organizou sua rotina para produzir com leveza de manhã. Meditação curta, 5 a 10 minutos. Leitura de trechos de livros-chave. Escrita das 3 ações essenciais do dia. Revisão da meta principal. Durante o dia, blocos de tempo sem distração, sem celular, sem redes. Trabalho focado em tarefas de alto impacto, não tarefas urgentes. Pequenos intervalos para reflexão e reorientação mental. À noite, revisão do que foi feito, anotação de insights, visualização da próxima etapa. Leitura de 5 a 10 páginas antes de dormir. Essa rotina parecia simples, mas a repetição disso por anos criou uma mente afiada como laser. A fórmula mental da ação lucrativa Bob desenvolveu uma fórmula simples, chamada FAO. F. Foco. O que realmente importa? A. Alinhamento. Essa ação me aproxima da minha meta. O. Ousadia. Estou fazendo algo que me tira da zona de conforto. Se a ação passava pelo crivo da FAO, ele fazia. Se não, descartava. Não sou pago pelo que faço. Sou pago por aquilo que decido não fazer. Bob Proctor. O custo de estar ocupado demais. Bob via pessoas vivendo como operários mentais. Cansadas. Sem energia. Produzindo pouco. E sempre dizendo, não tenho tempo para mim. Ele dizia, você está ocupado vivendo a vida dos outros ou criando a sua? Riqueza exige espaço mental. E espaço mental exige que você diga não. Não para distrações. Não para urgências alheias. Não para tudo que não te aproxima da tua missão. O dia em que ele ganhou um cheque com 0 de esforço Bob, foi convidado para uma palestra. Era algo simples, 1 hora de fala. Ele já havia dado aquela mesma palestra centenas de vezes. Quando terminou, o organizador lhe entregou um envelope. Dentro, um cheque de 25 mil. Bob contou isso com humildade, mas com um sorriso leve. Não fui pago por 1 hora de trabalho. Fui pago por décadas treinando minha mente para dizer as palavras certas, do jeito certo, no momento certo. Esse é o poder de agir com precisão. Conclusão do capítulo. Pense mais, trabalhe menos, lucre melhor. Bob Proctor. Bob provou com a própria vida que você não precisa sofrer para enriquecer. Precisa pensar com clareza, agir com precisão e cultivar hábitos mentais que criam espaço para o dinheiro entrar. Capítulo 17. Transformando ideias em riqueza. O método dos 3 passos. Bob estava diante de um grupo de empreendedores que buscavam a grande ideia. Eles queriam aquela sacada genial, aquele negócio perfeito, aquela oportunidade que ninguém mais viu. Bob ouviu tudo com paciência e então disse: vocês estão procurando o diamante do lado de fora, mas ele está dentro. Todos ficaram em silêncio. Vocês já têm ideias suficientes para enriquecer 10 vezes. O problema é que não confiam nas ideias que já têm e não sabem como transformar essas ideias em dinheiro. Foi então que Bob escreveu no quadro branco: ideia, imagem, ação. Esse era o método dos 3 passos, simples, poderoso e comprovado. Passo 1. Ideia.
Valorize o que brota na sua mente. Bob dizia: toda ideia que chega com emoção vem carregada de energia criativa. Mas o problema é que a maioria das pessoas ignora suas próprias ideias, subestima sua criatividade, espera a validação externa para começar. Ele ensinava que toda ideia é uma semente, mas a semente não vem pronta. Ela precisa ser protegida, nutrida e desenvolvida. O milionário não pensa diferente porque tem dinheiro. Ele tem dinheiro porque valoriza as ideias que passam pela mente. Bob Proctor. Passo 2. Imagem. Veja a ideia acontecendo. Bob ensinava que uma ideia precisa virar imagem mental antes de virar ação física. Isso significa visualizar a ideia funcionando, imaginar pessoas comprando, sentir o impacto que ela gera, ouvir os elogios, ver o dinheiro entrando. Esse processo ativa o subconsciente e faz com que sua mente comece a buscar como realizar aquilo. Visualizar é começar a construir no mundo invisível aquilo que será moldado no mundo visível. Passo 3. Ação. Mova-se na direção da imagem. A maioria trava aqui. Eles até têm ideias, visualizam, mas param esperando a certeza. Bob dizia: você nunca terá todas as respostas antes de começar, mas se começar, as respostas virão. Ele chamava isso de ação criativa mínima viável, ou seja, o menor passo possível em direção à imagem. Exemplos: falar com alguém sobre a ideia, escrever um rascunho, gravar um vídeo, criar um esboço, registrar o domínio, publicar um post. A cada pequena ação, a imagem se torna mais real e a realidade começa a responder. Um caso real: a ideia de um livro que virou negócio. Bob atendeu uma mulher com uma ideia: escrever um livro infantil. Ela já tinha o tema, o público, até alguns rascunhos, mas fazia anos que nada andava. Bob aplicou os 3 passos com ela. 1. Ideia. Ajudou a ver o valor do que já tinha. 2. Imagem. Guiou sessões de visualização. 3. Ação. Ela gravou um áudio lendo a história para testar. Esse áudio viralizou. Editoras procuraram. Hoje ela tem uma coleção publicada em vários países. Não foi mágica, foi processo. A regra de ouro do método: nunca ignore uma ideia que te deixa empolgado. Essa é a marca registrada da mente criadora. Bob dizia que a intuição é a linguagem do espírito e que ideias que vêm com entusiasmo são convites da vida para crescer. Você só precisa: 1. Anotar. 2. Ver com clareza. 3. Agir sem drama. O que bloqueia a transformação de ideias? Bob mapeou os principais bloqueios. Autocrítica excessiva. Será que é boa o suficiente? Comparação com os outros. Já tem gente fazendo melhor. Busca por perfeição. Quando estiver 100% pronto, eu lanço. Medo de julgamento. E se rirem de mim? E o antídoto? Você não está aqui para agradar, está aqui para criar. Como praticar o método dos 3 passos? Diariamente. Tenha um caderno de ideias. Anote toda a intuição ou inspiração. Escolha um por semana para visualizar. Faça uma pequena ação sobre ela, mesmo que imperfeita. Observe os sinais e resultados. Com o tempo, sua mente se torna um radar de oportunidades e o medo perde o poder. Conclusão do capítulo: riqueza não vem de fazer mais. Vem de dar atenção a uma ideia que você normalmente ignoraria. Bob Proctor. Bob enriqueceu assim. Milhares enriqueceram assim. E você também pode. Agora que você aprendeu a transformar ideia em dinheiro, está pronto para conhecer histórias reais de pessoas comuns que aplicaram esse método e multiplicaram suas vidas. Capítulo 18. O aluno que viu. 0 hours virarem 1 milhão com a técnica de Proctor. Ele tinha 28 anos, estava desempregado, devendo no cartão, sem apoio da família e afundado em dúvidas.
Morava num pequeno cômodo alugado nos fundos de uma casa, com pouco mais do que um colchão no chão e um notebook antigo. Mas um dia, quase por acidente, ele ouviu um trecho de um vídeo de Bob Proctor no YouTube. A frase que acendeu tudo foi: "Não importa o que você tem agora. O que importa é no que você está decidido a se tornar." Ele pausou o vídeo, rebobinou, ouviu de novo. Era como se alguém finalmente estivesse falando com ele. E não sobre ele. A decisão. Naquela noite, ele não dormiu. Pegou o único caderno que tinha e escreveu: "Vou transformar minha vida. Vou usar o método do Bob Proctor. Não sei como, mas sei que vou." No topo da página, escreveu o número. 1000 wires parecia ridículo, mas ele decidiu que a partir dali, todo pensamento, decisão, ação e ambiente seriam alinhados com esse objetivo. O processo. Ele seguiu à risca o método. Visualização diária. Todos os dias, por 10 minutos, ele via o saldo na conta, os boletos pagos, sua nova casa, o carro, a sensação de liberdade, sua mãe emocionada dizendo: "Você conseguiu." Afirmações. Ele repetia frases escritas por Bob como: "Sou um ímã para a riqueza. O dinheiro vem até mim de forma constante, em quantias crescentes. Eu mereço prosperar." Repetia no banho, no espelho, no trânsito. Ação mínima diária. Mesmo sem emprego, ele se obrigava a agir todos os dias. Criou um e-book com conhecimentos que tinha. Publicou. Aprendeu marketing digital sozinho. Fez vídeos. Errou. Tentou de novo. Vendeu pouco. Reajustou. Ele não parava, porque sua mente já estava no milhão. O primeiro sinal. Depois de 3 meses aplicando o método com disciplina, ele vendeu 387 dares em um único dia. Pareceu pouco, mas para ele foi a prova que precisava. Naquele dia, chorou. Não pelo valor, mas pela confirmação. A mente realmente cria a realidade. O salto. Em um ano, ele já havia criado 3 infoprodutos, construído uma lista de e-mails, criado um canal no YouTube, oferecido mentorias. Em 18 meses, faturamento acumulado de mais de 1000 hours, sem investidores, sem formação tradicional, sem networking, apenas com visualização diária, ações consistentes, reprogramação do subconsciente, decisão inabalável. O que ele fez diferente? Parou de esperar inspiração, parou de se comparar, parou de pedir permissão para crescer. E o mais importante, ele viveu todos os dias como se já fosse rico, mesmo quando ainda não tinha nada. Obstáculos? Vários. Piadas de amigos. Comentários como: "Isso é pirâmide." Dias sem vendas. Falta de dinheiro para investir. Internet cortada. Crises internas de "quem sou eu para isso?" Mas ele continuou, porque sua mente já estava reprogramada. O impacto emocional. Hoje, ele ensina outras pessoas, replica o método Proctor com suas palavras e diz com frequência: "A maior riqueza que conquistei não foi o milhão. Foi a certeza de que posso criar qualquer realidade a partir da mente." Conclusão do capítulo. Não subestime o poder de uma mente decidida, disciplinada e reprogramada. Bob Proctor. Essa história não é exceção. É o que acontece quando você sai do piloto automático e assume o controle da sua imagem interna. E agora, vamos revelar os 3 pilares que sustentam essa nova mente: gratidão, fé e repetição. Capítulo 19. Gratidão, fé e repetição. O tripé mental da riqueza. Bob Proctor certa vez afirmou: "Se eu tivesse que escolher apenas 3 práticas para criar uma mente milionária, seriam gratidão, fé e repetição. Esse é o motor da criação consciente." Essas 3 palavras, simples à primeira vista, escondem um poder que a maioria das pessoas nunca ativa completamente. Vamos destrinchá-las, uma por uma. 1. Gratidão, o elevador de frequência. Bob ensinava: "Você só recebe mais daquilo pelo que é grato agora."
Ele explicava que a gratidão é a emoção que mais rapidamente eleva sua vibração. Ela tira você do estado de falta e te coloca no estado de abundância, mesmo que nada tenha mudado externamente. Ele começou a aplicar gratidão antes mesmo de ter grandes conquistas. Agradecia o lugar onde morava, mesmo simples. Agradecia por ter um corpo saudável. Agradecia pelas ideias. Agradecia por aquilo que ainda não havia chegado, mas que ele já via na mente. Como ele praticava? Tinha um diário de gratidão, onde escrevia 10 coisas por dia. Incluía no final da visualização frases como: "Sou grato por tudo que tenho e por tudo que está vindo." Reforçava a gratidão em momentos difíceis como um remédio contra o medo. 2. Fé. A crença inabalável sem provas. Visíveis. Bob dizia: fé não é uma crença religiosa, é uma certeza mental profunda de que o que você visualiza já está a caminho. Fé, para ele, era a ponte entre o invisível e o tangível. Era a convicção de que, mesmo sem saber como, as coisas estavam se alinhando. Exemplo. Quando escreveu sua primeira grande meta de ganhar os $100 mil ao ano, ele não sabia de onde viria o dinheiro, mas decidiu acreditar como se já tivesse. Agia, falava e pensava em coerência com essa visão. Isso é fé. É viver a realidade antes dela acontecer. É plantar com confiança. Como ele cultivava fé. Evitava qualquer conversa ou conteúdo que alimentasse dúvida. Reforçava imagens mentais de sucesso, várias vezes por dia. Cercava-se de pessoas que alimentavam a visão, não o medo. Repetia para si: tudo está acontecendo a meu favor, mesmo que eu não entenda ainda. 3. Repetição. A técnica mais subestimada do mundo. Bob dizia que a repetição é o método natural de aprendizado do subconsciente. Você não aprende a andar, a falar ou a dirigir estudando. Aprende repetindo. O mesmo acontece com a prosperidade. Você não se torna próspero por desejar. Você se torna próspero por repetir os padrões de prosperidade até que se tornem automáticos. O que ele repetia? Afirmações, visualizações, leitura dos mesmos livros, escrita das mesmas metas, ações diárias simples. E nunca se cansava disso, porque sabia que o segredo não era novidade, era profundidade. Como esses 3 pilares se conectam. Imagine isso como um círculo virtuoso. 1. Gratidão eleva sua vibração. 2. Fé mantém seu foco inabalável. 3. Repetição reprograma sua mente. 4. A nova mente atrai novas oportunidades. 5. Você colhe. 6. Fica mais grato. 7. A fé aumenta. 8. Reforça tudo novamente. Esse ciclo cria um campo magnético ao seu redor. As pessoas percebem. As oportunidades se movem. O mundo responde. Um estudo curioso que Bob amava. Citar pesquisadores da área de psicologia positiva descobriram que a prática de gratidão aumenta significativamente os níveis de dopamina e serotonina no cérebro. Ou seja, você se sente melhor, pensa melhor e decide melhor. Bob usava isso como argumento científico para provar que prosperidade não é só técnica, é química, é energia. O erro de quem ignora o tripé. Bob dizia que muitos buscam fórmulas complexas, mas ignoram o básico. Não são gratos pelo que têm. Dizem ter fé, mas duvidam todos os dias. Estão sempre pulando de técnica em técnica, sem repetir nenhuma com consistência. Essas pessoas vivem num ciclo de ansiedade e frustração, enquanto quem foca no tripé cresce, expande e prospera em silêncio. Como aplicar o tripé na prática. 1. Crie um diário de gratidão. O escreva 10 coisas todos os dias, passadas, presentes e futuras. 2. Reforce sua fé visualizando e sentindo. O faça isso 2x ao dia. 3. Escolha 3 hábitos e repita por 90 dias. Escrever metas, afirmar em voz alta, revisar seu quadro de visão. 4. Afaste-se de tudo que gera dúvida. Notícias, conversas, pessoas tóxicas. Conclusão do capítulo. Se você fizer da gratidão, da fé e da repetição o seu estilo de vida, a riqueza será apenas uma consequência. Bob Proctor. Esse tripé não é uma técnica, é um modo de viver. E é ele que sustenta a mente milionária quando tudo parece difícil. Agora que você compreendeu os 3 pilares, vamos para o penúltimo passo desta jornada. O momento em que você entende que já é rico. Só precisa despertar para essa verdade. Capítulo 20. Você já é rico. Só precisa despertar. Para isso. Bob estava em um de seus eventos quando uma mulher levantou a mão e perguntou com sinceridade: Bob, o que eu preciso fazer para finalmente me tornar uma pessoa rica? Ele olhou para ela,
Sorriu com compaixão e respondeu: Você já é. Só não está consciente disso. A plateia ficou em silêncio. A mulher arregalou os olhos. Bob então continuou: A riqueza não começa fora. Ela começa no nível da identidade, e identidade é uma decisão. O conceito do ser antes de ter. Bob explicava que existe uma ordem universal para a manifestação que a maioria ignora. 1. Ser. 2. Fazer. 3. Ter. Mas a maioria vive assim. 1. Ter. 2. Fazer. 3. Ser. Ou seja, quando eu tiver dinheiro, serei confiante. Quando eu tiver sucesso, serei grato. Quando eu tiver liberdade, viverei em paz. Bob dizia que isso é uma armadilha. A verdadeira riqueza é criada quando você decide ser agora o que deseja viver depois. O ciclo da identidade roubada. A maioria das pessoas vive com uma identidade emprestada, construída a partir de traumas, frases de pais e professores, falhas do passado, julgamentos, condições financeiras antigas. E essa identidade diz: você não é bom o suficiente. Você não é disciplinado. Você não nasceu para isso. Você não tem o que é preciso. Resultado? Mesmo aprendendo técnicas e conceitos novos, a pessoa volta para o padrão antigo, porque a mente sempre age em coerência com a imagem que você tem de si mesmo. A virada de Bob. Quando ele decidiu ser rico. Bob contou em uma de suas mentorias: Eu não esperei ganhar meu primeiro milhão para me sentir um milionário. Eu me senti um milionário primeiro, e então ganhei meu primeiro milhão. Ele fazia isso de forma consciente. Caminhava com postura de vencedor. Vestia-se com elegância, mesmo com pouco. Falava com convicção. Dizia a si mesmo: Eu sou um homem próspero. O sucesso me pertence. Eu sou o tipo de pessoa que cria oportunidades. E assim, o mundo começou a responder a essa nova frequência. O eu rico já existe dentro de você. Bob acreditava que você já carrega dentro da sua mente a versão de si mesmo que tem tudo o que deseja. Essa versão já sabe como pensar. Já tem hábitos de sucesso. Já anda com fé. Já tomou decisões ousadas. Já eliminou a autossabotagem. O seu trabalho não é inventá-la, é acessar. Como acessar a identidade rica. Bob recomendava um exercício diário chamado Ativação do Eu Rico. 1. Feche os olhos por 5 minutos. 2. Visualize-se como se já tivesse a vida que deseja. O como você fala. O como se comporta. O que faz ao acordar. O que decide em momentos difíceis. 3. Abra os olhos e haja como essa versão. Mesmo que o mundo ainda não tenha mudado, você já mudou. Com o tempo, essa prática reprograma sua autoimagem. E a realidade externa começa a se alinhar. O grande erro: esperar o mundo validar quem você é. Bob dizia: você não precisa de permissão para se tornar quem você nasceu para ser. Se você espera o mundo reconhecer seu valor antes de você mesmo acreditar nele, vai esperar para sempre. Você precisa decidir quem você é. Assumir esse papel. Viver como se já fosse. E o mundo se ajustará. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Riqueza. Não é só financeira. Bob ensinava que existem muitos tipos de riqueza: mental, emocional, espiritual, relacional, financeira, e que a financeira é só a manifestação de uma mente rica. Por isso ele dizia: você já é rico se tem uma mente que gera paz, clareza, propósito e expansão. O dinheiro é apenas a cereja, não o bolo. Um caso real. O jovem que trocou o papel de vítima pela identidade rica. Bob contou a história de um aluno que havia crescido em uma favela, sem pai, rodeado por violência. Ele dizia: nasci para fracassar. Meu destino já está selado. Mas após meses estudando com Bob, ele mudou a linguagem. Passou a se apresentar como empreendedor. Criou um canal de vídeos ensinando o que sabia. Começou a andar com roupas alinhadas, mesmo simples. Começou a ler diariamente. Criou hábitos novos. Criou uma nova identidade. Hoje, o mesmo jovem é mentor de jovens da periferia e empresário bem-sucedido. A transformação começou no espelho. Conclusão do capítulo. Você não precisa se tornar rico. Precisa parar de agir como se fosse pobre. Bob Proctor. Riqueza é um estado de consciência. E quando você vive de forma coerente com quem deseja ser, o mundo se curva à sua decisão. Capítulo 21. Visualize. Haja. Enriqueça. O código final para libertar sua mente. Bob Proctor estava em sua casa, perto da lareira, revisando uma velha edição do livro Pense e Enriqueça. Ele passava os dedos pelas páginas grifadas, dobradas, quase desfeitas pelo uso constante. Ao seu lado, repousava um caderno. Nele estava escrito em letras grandes: tudo começou com uma imagem. E tudo se concretizou com uma decisão. Aos olhos do mundo, Bob havia vencido. Ficou milionário.
criou empresas, transformou vidas, viveu com liberdade. Mas ele sabia. O verdadeiro prêmio não era o dinheiro. Era a mente que ele havia construído. A fórmula completa. Depois de décadas ensinando milhões de pessoas ao redor do mundo, Bob Proctor reduziu toda a sua filosofia a 3 palavras. Visualize, haja, enriqueça. Simples, mas não simplista. Cada palavra carrega um universo de poder. Vamos destrinchar esse código final. Visualize. Crie o filme interno da vida que deseja. O que você vê com os olhos fechados? Que cenas estão rodando na sua mente todos os dias? Elas mostram fracasso ou mostram você vencendo? Bob ensinava que a mente trabalha com imagens, e quem domina as imagens internas, domina os resultados externos. Visualizar não é imaginar. É construir, sentir e visitar o futuro antes que ele aconteça. A mente não diferencia o que você vê do que você vive. Então, viva antes de conquistar. Bob Proctor Aja. Mova-se, mesmo sem estar pronto. Visualizar é o primeiro passo. Mas sem ação, tudo vira devaneio. Bob ensinava a agir como se o sucesso fosse inevitável, mesmo que as circunstâncias ainda não confirmem isso. Ação é o voto diário que você deposita na realidade que deseja criar. Não espere. Confirmação, apoio, garantia, haja, e o universo reagirá. Enriqueça. Torne-se a pessoa que atrai a riqueza. Enriquecer aqui não é apenas sobre dinheiro, é sobre ter liberdade de tempo, ter paz mental, ter controle sobre sua agenda, poder escolher onde, com quem e como viver. Impactar vidas com aquilo que você tem de mais valioso, sua mente. Bob dizia, você enriquece quando para de vender seu tempo e começa a multiplicar sua mente. A mente é a fonte. O dinheiro é apenas um reflexo. O código é um ciclo. O método Proctor não é linear. É um ciclo de poder crescente. 1. Visualize com frequência e emoção. 2. Haja com consistência e coragem. 3. Enriqueça por consequência natural. 4. Reinicie o ciclo em um novo nível. Cada vez que você dá uma volta nesse ciclo, sua mente expande, sua renda sobe, sua confiança cresce. É como subir uma escada invisível rumo ao melhor de si. O código está em suas mãos. Você já tem tudo o que precisa. Um modelo mental claro, ferramentas diárias, provas reais, casos de sucesso, inspiração e direção. Agora falta o mais importante, aplicar. Bob terminava suas mentorias com uma frase simples, mas cortante. Você vai viver isso ou vai apenas entender? A resposta não está nas palavras. Está nas suas próximas 24 horas. Finalizando com: clareza, visualize. Haja. Enriqueça não é uma técnica, é um estilo de vida. É um sistema mental. É uma postura diante da existência. A partir de agora, cada decisão que você tomar será um voto de riqueza ou de escassez. Cada pensamento, uma semente. Cada imagem mental, um projeto em andamento. A pergunta que fica é: você vai continuar vivendo de fora para dentro? Ou vai finalmente assumir o poder de criar de dentro para fora? Fim. Visualize. Haja. Enriqueça. Libere o poder infinito da sua mente. Viva como Bob Proctor viveu, em coerência com quem você nasceu para ser.